Vamos então iniciar a nossa previsão da semana de 2 de agosto a 8 de agosto de 2021. Bom, a princípio essa é uma semana de lua minguante, então uma semana boa para a gente encerrar, para terminar, para concluir, seja lá o que for que a gente precise para essa semana. E como ontem, no domingo, o Sol ficou conjunto a Mercúrio, então o maior grau de imaginação, de ideia, de informação, de troca, de conversas que a gente pôde ter, ou mesmo quando estamos estudando alguma coisa ou vendo um post qualquer, alguma ideia deve ter surgido no dia de ontem. E como Saturno está oposto ao Sol no dia de hoje, em grau exato, e esse Sol está no signo de Leão, então o lugar de maior exaltação desse Sol, então estamos com maior poder, a maior vitalidade que podemos ter ao longo do ano. Acontece então que é uma semana que, além de encerrar, é uma semana que a gente precisa estar muito maduro para saber o que é que a gente vai querer encerrar, como, por quê, de que jeito, e que algumas vezes, mesmo que a gente não acha que a gente tenha feito errado ou que nós não somos verdadeiros responsáveis por esse assunto, às vezes a gente vai ter que assumir a maturidade desse assunto, tá bom? Então, é uma semana que logo de cara a gente começa aquela segundona mesmo, até desde ontem, a gente deve ter começado já a pensar que essa semana eu preciso resolver tal coisa, eu preciso conversar com tal pessoa, eu preciso assinar aquele documento, esse protocolo precisa ser encerrado, essa conversa aí que vai e vem na família, porque ao longo da semana a gente tem a Lua entrando em Câncer, e é a última semana da Lua no ciclo canceriano, então os assuntos da família ainda devem estar rondando. Então é uma semana que a gente diz, chega, basta, vamos logo encerrar esse assunto, vamos escrever, vamos conversar, vamos trocar informação, porque chega, tá? E é a melhor coisa, a melhor ideia que a gente pode ter essa semana é de se responsabilizar maduramente e chegar a bons acordos, a bons combinados, tá bom? E isso começa hoje na segunda-feira. E quanto mais cedo a gente fizer essas conversas maduras, mais legal vai ser, tá? Porque senão sexta-feira tem bronca. Na terça-feira a gente tem Vênus, que está em Virgem, conversando com Mercúrio em bom aspecto. E lembra que Virgem também é regido por Mercúrio. Então essa coisa de todas as características de Mercúrio, né? A fala, a escrita, a troca, a informação, os contratos, o comércio em volta da gente, o trânsito, tudo o que Mercúrio rege está muito exaltado essa semana, nessa condição do como a gente pode melhorar, como a gente pode melhor organizar e selecionar mesmo aquilo que a gente está gastando energia à toa ou aquilo que a gente pode dar um foco mais maduro e poupar energia. Então é muito interessante se a gente souber usar os aspectos dessa semana, porque a gente pode se tornar muito mais produtivo. O que a gente não pode ficar é com os apegos do passado, é com as tradições que a gente vê que não são mais produtivas. Lembra, esse Saturno está retrógrado até outubro, então é verdadeiramente um período da gente reestruturar. Ano passado a gente ficou esperando a pandemia terminar porque tudo voltasse ao normal. A gente agora já tem uma consciência de que esse novo normal precisa de novos ajustes. E essa semana é sensacional da gente fazer esses novos ajustes, tá bom? E como na terça-feira a Lua está em Gêmeos, então, ou seja, mais um planeta trazendo aí as informações e os detalhes e as ideias e as conversas que a gente precisa para terminar de selecionar
tudo que a gente precisa para se tornar mais prático, mais efetivo, né? Mais ativo e gastar menos energia. Na quarta-feira à noite, a Lua chega em Câncer. Então, aqueles assuntos da família, do passado, vão ser exaltados. E o Sol está quase conjunto com Mercúrio de novo. Mas eles vão fazer aspecto com Quirón, que é o nosso grande curador das dores antigas. Então, é mais outra oportunidade de trazer um novo, de trazer clareza para essas situações do passado. Isso aqui também pode ser muito legal para as nossas emoções. Então, na quarta-feira, talvez a gente tenha um encerrar das dores que nós somos apegados, que apesar de dores, são dores que a gente conhece. Então, na quarta é um dia muito legal da gente ter uma boa conversa com a gente, com o nosso coração, com o nosso terapeuta. Se quiser fazer uma terapia, uma sessão terapêutica na quarta-feira, que te ajude a trazer novas informações e uma clareza melhor para as tuas emoções do passado, é muito bacana, tá, gente? Encerrar as dores do passado, porque se a gente vive com as dores do passado, a gente não pode trazer novas emoções para nós, porque no nosso inconsciente fica a marca de que isso já está preenchido. Então, eu não vou atrair um trabalho mais legal, um chefe mais bacana, uma promoção, um novo amor, uma nova condição familiar, uma nova condição social, se eu ficar agarrado lá no passado. Então, essa quarta-feira, vamos trazer luz, novas informações para essas situações do passado, tá? E não esquece do Saturno Sol, temos sim que tomar as iniciativas de maneira madura, mesmo que a gente ainda ache que não seja tão responsável assim. Vamos encerrar isso aqui, vamos fazer um novo combinado, tá? E melhor indo e resolvendo, porque senão, na sexta-feira, o Sol vai fazer um aspecto com Urano. E aí a gente vai ser extremamente pressionado para se libertar. E o que normalmente acontece com Urano é que se a gente não faz, Urano faz, né? Então, se até a quarta-feira você não resolver e você ficar enrolando aí essas questões, na sexta-feira alguma solução vai acontecer. E pode ser aquilo que a gente não gosta. Então, melhor tomar maturidade, né? Daquelas coisas do que se a gente não faz pela vida, a vida faz pela gente. Então, aí temos hoje, terça, quarta, quinta, para a gente ir entendendo, percebendo, trazendo luz, informações, conversando, trocando ideias para a gente resolver esse assunto, tá? Se não, na sexta-feira, isso aí acontece de qualquer jeito. E no domingo, a gente tem a Lua Nova em Leão, então um novo brilho, um novo olhar por sobre as nossas vidas, terminando essa condição emocional aí da alunação canceriana. E como Júpiter já voltou para Aquário, então a gente passa a ficar um pouquinho mais racional, um pouquinho mais no momento presente, que ajuda bastante, e entendermos o que precisa ser melhorado para que todos sejam beneficiados. Essa é a ideia do Júpiter em Aquário, né? E como em 20 de agosto, né, ou seja, praticamente aí mais 10 dias, o Sol entra em Virgem, que é literalmente a hora da gente selecionar o que fica e o que não fica, e o que a gente fez de legal ao longo de 21 e levar para 22, ou então a gente já melhorar em 21. E já que a Vênus e o Marte estão em Virgem, então vamos começar a selecionar já. E aproveita essa semana para fazer isso, tá bom? O quanto mais racional, o quanto mais pé no chão a gente tiver essa semana e o quanto mais produtivo a gente quiser se tornar essa semana, são as 3 palavras mais legais que a gente pode ter, tá? Sem apegos. E que a gente consiga, então, começar a entender não só sermos mais produtivos para a nossa própria vida, mas o que seja melhor para todos nós. Que a gente comece a ter essa consciência do todo, do social,
do altruísmo, que é o que esse Júpiter em Aquário quer que a gente volte a fazer, e ele fica aí até o final do ano, né? E são todas essas manifestações, essas ideias todas que a gente está de fazer, novos governos, novas ideias, tá bom? Então, vamos lá, nos tornar os mais produtivos possíveis para que a gente gaste o menos de energia e possamos produzir o máximo possível, porque a gente precisa voltar a acreditar e voltar a sonhar e trazer mais bem-aventurança e mais abundância para todos nós. E que tenhamos, então, uma semana de muita sabedoria, muito discernimento, muitas bênçãos, muitas proteções e que sempre a gente tome atitudes para o bem maior. Fiquem bem, gratidão.